Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. O meu nome é Lívia Orsatti, eu sou colaboradora do Núcleo de Cursos e Palestras aqui da Casa Museu Imaclabim. É uma alegria receber vocês nesta noite. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo marrom e estou usando hoje, por conta do frio aqui em São Paulo, uma blusa de gola. Hoje, nosso encontro intitulado Estratégias de Acessibilidade Criativa, o caso da Casa Museu Emma Clabin, tem o objetivo de trazer um pouco e documentar esse processo que a Maré Dissidente fez conosco aqui na Casa Museu, apresentar as estratégias a partir desse trabalho maravilhoso que foi realizado. Então, a gente está muito feliz de ter vocês aqui nessa noite e também quem vai nos assistir em outros formatos e nos acompanhar em formato assíncrono. Quero muito agradecer a presença de Silvia Sato e Caê Coragem, nossas pessoas que sempre nos acompanham como intérpretes de Libras, e apresentar então, sem mais delongas, Clau Ferreira, que é diretora de Maré Dissidente, tradutora e intérprete de Libras, guia intérprete, ledora, arte educadora e produtora cultural, cofundadora do Comonas Libras, uma iniciativa de estudo e democratização de sinais e conceitos sobre sexualidade e gênero para a comunidade surda. Atua também como consultora de acessibilidade para espaços museais, auxiliando na criação de diretrizes de acessibilidade para planos museológicos. Malu Dini é produtora executiva da Maré Dissidente, especialista em acessibilidade, designer e pedagoga. Desde 2017, produz e atua em projetos culturais voltados para a comunidade surda, como tradução e interpretação em Libras, em festivais de música, contações de histórias, mediações de leitura em Libras e transcrições poéticas. Além de muitas outras pessoas, né, que participaram desse projeto com a Maré, que vocês vão saber um pouquinho nesse percurso. É uma alegria receber vocês aqui, Malu e Clau. É uma honra mesmo contar com vocês nesse processo. E, enfim, fica aí com vocês a condução. Muito obrigada, gente. Que seja uma noite excelente para todos nós. Obrigada por essa introdução. Deixa a gente com o coração quentinho aqui, de saber, né, e rememorar também esse trajeto que a gente fez até aqui com a Casa Museu, né? Bom, eu sou Cláudia Ferreira, já fui muito bem apresentada, vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados na altura do pescoço, eles geralmente estão bem bagunçados. Eu uso um óculos de haste transparente. Eu tenho piercings aparentes na orelha e no nariz. Tô com um macacão preto, mas vocês conseguem ver só a parte do busto. Eu tô sentada, então na minha tela dá para ver também o microfone, uma parte do microfone. Eu tenho tatuagens nos dois braços e em um deles eu tenho uma sequência de pulseiras de sementes na cor marrom e no outro eu tô com um relógio e uma fitinha vermelha. Vou passar para Malu se apresentar também. Boa noite, muito prazer estar aqui junto com vocês. Obrigada, Lívia, pela introdução também. Meu sinal, eu sou uma pessoa branca, meu cabelo ele é um cinza mais escuro, tô com uma mecha loira, uso óculos, eu acho um óculos de oncinha, né? É, de tartaruga, de casco de tartaruga, a Cláudia me falou aqui. Tenho piercing dourado no nariz, no septo, uso um aparelho auditivo de cor laranja. Tô com uma camiseta preta e um agasalho preto também. Também tô sentada. E atrás de mim tem uma parede azul mais escura e tem uma parte de uma bandeira
que é de representação da comunidade surda, e elas são das cores azul claro, azul escuro e linhas amarelas também. E eu queria aproveitar a Silvia e o Caê também, fazer a autodescrição deles também, que eles serão as pessoas intérpretes essa noite aqui pra gente, né? Eles farão a interpretação tanto de Libras para português quanto de português para Libras, né? Eu sou uma pessoa surda e eles vão se revezando, né, a cada 15 minutos. Então, por favor, Silvia e Caê, façam sua autodescrição também. Eu vou aproveitar que eu já estou com o microfone aberto. Meu nome é Silvia, eu sou uma pessoa amarela. Eu tô com os cabelos pretos bem curtinhos, raspados na máquina 7. Tô com uma camiseta preta e atrás de mim tem uma parede branca. Eu tenho um rosto redondo, os olhos pequenos, nariz e boca também pequenos. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Caê. Esse daqui é meu sinal, segurando a mão em formato de A, né, na configuração de Libras. Toca em cima de uma sobrancelha e toca na diagonal na outra bochecha. Esse daqui é o meu sinal. Sou uma pessoa branca, sou uma pessoa transmasculina. Tô usando um boné virado para trás, de cor preta. Tenho um bigode e uma barba. Estou utilizando dois brinquinhos pequenos aqui, dourados, e estou usando uma camiseta polo preta. Atrás de mim tem uma parede branca. Perfeito, gente. Obrigada. É importante essa informação que a Malu trouxe. Eu sou uma pessoa ouvinte, quem fala agora é Cláudia, essa é minha voz. Sou uma pessoa ouvinte e vou dividir esse painel, né? Compartilhar esse painel com a Malu, que é uma pessoa surda, que vai ter então essa alternância de voz aí para a acessibilidade das pessoas ouvintes que não sabem Libras. Bom, e aí, Malu falou que está muito poderosa, tem dois intérpretes hoje. Bom, e aí vou contar um pouquinho do que é Maré, né? Maré nasce em 2017 e a gente se torna uma empresa. Maré era um objetivo, era um conceito que não levava esse nome antes, mas que tinha e tem o mesmo objetivo até hoje, desde 2007 até 2025. Mas aí a gente então torna Maré uma empresa e ela continua sendo comprometida com a inclusão por meio de acessibilidade estética, acessibilidade criativa, cultura do acesso e rompimento de barreira, né? Porque para a gente acredita que a acessibilidade ela é um ato coletivo, ela não é só uma prestação de serviço. Então, a gente olha para a acessibilidade como o além do acessório, mas como a naturalização dessa nova forma de observar e de vivenciar e experienciar a nossa vivência e de outras pessoas neste planeta. E aí, hoje a nossa empresa é composta por pessoas com e sem deficiência, essa é a nossa primícia, até porque nada de nós, nada sobre nós sem nós. Então, falar sobre acessibilidade e não ter as pessoas que experienciam isso todos os dias para poder, de fato, dizer se aquilo está condizendo ou não, né, com a necessidade, não faz nenhum sentido. Então, hoje a gente trabalha todas as nossas consultorias, a consultoria ela é 100% feita por pessoas com deficiência e os outros serviços que a gente faz, a gente tem aí então profissionais que são com e sem deficiência, mas que de alguma forma são corpos dissidentes no mundo também. Malu, se em algum momento você quiser intervir, se você quiser me sinalizar ou se você quiser simplesmente abrir o microfone, começar a falar e pedir para os intérpretes abrir o microfone, tá? À vontade, tá?
Então, beleza. Vou aproveitar esse momento só para fazer um complemento sobre a maré, né? Diz que a Cláudia comentou. A gente trabalha com pessoas com deficiências e sem deficiências e outras pessoas também participam, né? Então, pensando, né, nesse contato, nesse atendimento, esse é o objetivo da Maré: criar redes, criar pontos, contatos, também de pessoas com deficiência, sem deficiência e com o cliente também, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente enfrenta para resolver junto mesmo, né? Todas as questões que a gente pensa sobre acessibilidade, né? E aí eu acho que o caso que a gente vai falar, né, da Emma Clabin, você vai ficar bem explícito, vocês vão perceber como que a gente também trouxe a instituição para a resolução dos problemas junto com a gente. Então, eu acho que é isso que eu queria complementar. Isso mesmo, é o fazer junto e com, né? Porque tem uma diferença. Parece redundante as palavras fazer junto e com, inclusive na Libras, esse sinal, eles são iguais. Mas fazer com é as pessoas também terem voz de decisão do processo. E fazer junto é você executar algo junto, mas nem sempre você dá esse poder de decisão. Então, a gente faz com, e é muito importante para a gente manter essa primícia, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês essa trajetória do processo da jornada de acessibilidade na Casa Museu. Aqui estava apresentar um pouco do time que participou dessa jornada, né? Como eu disse, esse time ele é composto majoritariamente por pessoas com deficiência e ou neurodivergentes. A gente sempre vai ter especialistas no assunto. E aí, nessa equipe, a gente tinha, então, especialistas em Libras, especialistas em audiodescrição, profissionais que fazem Braille, com também expertise em narração acessível, consultoria de pessoas surdas e cegas, tá? Então, na consultoria, a gente pôde trabalhar junto com a Lara Souto, que é uma mulher maravilhosa, especialista em acessibilidades para pessoas cegas, audiodescritora, roteirista, entre várias outras coisas. A gente tem Malu, que já falou e se apresentou muito bem, estava nessa consultoria como pessoa surda, especialista em acessibilidade, para os produtos que são voltados para as pessoas surdas, e não só para pessoas surdas, depois eu vou contar um pouquinho disso. A gente tinha na equipe de Libras Silvia Sato, que está aqui traduzindo, na foto ela está com o cabelo compridão, está um pouquinho diferente, mas ela compôs a equipe de tradução junto com a Malu, né? O vídeo de Libras foi protagonizado por Malu, mas toda a parte de idealização e de tradução, as duas trabalharam juntos, né? Nessa transposição de uma língua para outra. Na produção de audiodescrição, a gente tinha o Dylan Garbini, que é audiodescritor, trabalha com a gente. A gente tinha o Júnior Nascimento, que ficou ali coordenando a equipe de audiodescrição, trabalhando de perto com o pessoal. E aí a gente tinha eu, que estava no geralzão da coordenação do projeto como um todo, e pensando também nessa formação continuada, né? E Malu, acho que a Malu vai falar alguma coisa, desculpa. Não. Tá bom. E aí a gente optou por começar contando, né, essa nossa jornada com o pessoal da Casa Museu, dividindo com vocês a metodologia, tá? A gente trabalha com algumas metodologias quando a gente fala em consultoria de acessibilidade, porque não existe só um tipo de consultoria de acessibilidade e nem um tipo de metodologia apenas. E, para esse caso, a gente seguiu, então, uma metodologia que foi proposta pelo Romeu Sasaki, que é um estudioso, que contribuiu muito para várias pesquisas de acessibilidade. E aí o pensamento dele
tem muito a ver com o que a gente pensa, né? E aí eu vou ler o slide na íntegra. A metodologia que a gente usou, então, foi de experiência, pesquisa e diagnóstico, baseada no seguinte texto. Acessibilidade não é apenas rampa, nem piso tátil, nem só libras. Para que ela seja efetiva, ela precisa ser integral, considerada em todas as camadas da experiência, seja ela física, sensorial, comunicacional e até mesmo simbólica. E aí, eu vou até fazer um adendo, que eu acho que a palavra simbólica eu mudaria para lúdica. E aí depois eu explico por quê. E é por isso que a proposta das 6 dimensões da acessibilidade desenvolvida por Romeu Sasaki. Ou seja, a gente, ao escolher essa metodologia, a gente olha para a acessibilidade para esses outros lugares sem que ela perca o seu fim. Porque a acessibilidade ela pode vir carregada de todas essas outras camadas, né? Ela pode ser estética, ela pode ser sensorial, ela pode ter fruição artística, ela pode ter imersão, mas ela não pode perder o seu fim, que é promover acesso, quebrar barreiras. E aí é que a gente começa, então, essa nossa investigação lá, junto com o pessoal da Casa Museu, né? Como experiência, a gente, então, decide que na primeira visita técnica que a gente vai fazer no museu, cada pessoa da equipe, ela vai fazer um percurso diferente, porque a gente entende que a acessibilidade, ela não começa quando você chega no museu, né? Quando você chega no seu fim, por exemplo, sei lá, vou num supermercado. A acessibilidade, ela não tem que começar a partir dali. Ela começa a partir do momento que você abre o seu olho, que você levanta da sua cama. Então, a gente decidiu que cada um de nós íamos fazer o percurso. Malu e eu, a gente foi através de transporte próprio, utilizando o Waze, para entender esse caminho até chegar ao museu, né? E chegando no museu, qual acessibilidade a gente tinha disponível? Será que as ruas eram acessíveis para a gente ter lugar para estacionar, descer, poder usufruir? Ou a gente ia chegar no espaço e ia ter que se preocupar com esse momento de procurar um espaço para poder estacionar, para poder descer, para poder chegar no museu e o quanto isso influenciava o nosso chegar no museu? A Lara Souto, que era a nossa consultora cega, ela foi de transporte público. Então, ela saiu lá da Vila Mariana, pegou o metrô, se eu não me engano, até a Consolação, eu acho. E da Consolação ela pegou um ônibus que desceu para o museu. Só que o ponto de ônibus, ele fica uns 4 minutinhos no museu. Então você desce e tem que andar para chegar no museu. E o Júnior, que era o nosso produtor de audiodescrição, ele foi de transporte de aplicativo, por aplicativo. Ele pegou um Uber e chegou no museu, utilizando o transporte por aplicativo. Então, pensando na metodologia do Romeu Sasaki, pensando nas camadas de acessibilidade, que são como que eu chego no espaço, quando eu chego no espaço, o que que eu faço e o que que eu levo daquele espaço, a gente começou já a fazer essa pesquisa a partir desse trajeto. E entendendo como que cada um ia chegar naquele espaço. E aí, uma coisa muito curiosa é que, nesse dia, todo mundo atrasou. Eu e a Malu, a gente atrasou, a Lara também atrasou, o Júnior também atrasou. Era uma situação atípica em São Paulo, acho que tinha chovido, uma coisa assim. E aí a gente sabe, né, que a gente põe lá no mapa, e aí o mapa fala assim, você pode chegar em 15 ou em 60 minutos. A Malu disse assim, acho que tava trânsito, tava muito trânsito, não foi, Cláudio? Eu acho que tava sol, né? Eu lembro faz tempo. Foi no começo do ano, não foi? Peraí, travou aqui pra mim.
Travou É, aqui pra mim. Malu tá Falando dizendo que sobre foi no a. começo do ano. A Malu falou Pode, sobre o vai. começo do ano e vai complementar falando sobre a trajetória, né? Beleza. Então, a Malu, deixa eu complementar um pouquinho falando sobre a trajetória que cada um me fez de uma forma diferente. Todo mundo atrasou, mas também cada um me teve um tempo diferente, né? E isso foi importante para a gente pensar sobre acessibilidade. Cada um me tem um tempo diferente. Por exemplo, eu lembro que a Lara teve dificuldade com o ônibus, não foi? Ela teve dificuldade para encontrar o ônibus. E aí ela ligou para Cláudia para entender qual ônibus que ela tinha que pegar, como é que ia ser. Então é importante a gente entender isso, porque na perspectiva da Lara, que é uma pessoa de baixa visão, cega, é uma pessoa de baixa visão, de um olho ela tem baixa visão, no outro ela é cega. E também a perspectiva dela, da dificuldade para fazer esse caminho, né? Como pesquisar o melhor caminho para chegar no museu, por exemplo. Ela já começa a imaginar, por exemplo, o aplicativo. A gente que é vidente usa o aplicativo, né? O Google Maps. Ou o Waze, né? Que é uma coisa visual, então a gente consegue acompanhar ali a visualidade. Mas e a Lara, ela precisou ligar para saber qual ônibus que ela teria que pegar. Então começa aí. É esse complemento que eu queria falar, né? Porque eu comecei a lembrar dessa situação agora, desses detalhes. Perfeito, Malu, porque a acessibilidade, a acessibilidade não, perdão. A cidade, ela influencia diretamente no comportamento que a gente vai ter. Isso tem várias pesquisas, né? E aí agora, Cláudia, no seu lado educado, está falando, mas ela influencia muito em como a gente vai usufruir o espaço, dependendo da jornada que a gente tem para chegar naquele espaço. Então, por isso que a gente decidiu que a experiência seria o primeiro passo para a gente começar a entender e depois elaborar esse projeto de acessibilidade que a gente apresentaria para a Casa Museu. Depois disso, a gente então foi experienciar o espaço, né? A gente tinha um desafio, eu não sei se todos conhecem a Casa Museu, é um lugar belíssimo, eu aconselho todo mundo ir, é lindíssimo. E a gente foi experienciar de fato o que é estar dentro dessa casa museu. Então a gente teve uma visita mediada belíssima pela Fernanda, pela Cris e a Marina, que são pessoas que estão dentro do museu todos os dias, que estão ali habituadas com aquele espaço todo dia e que conhecem a história daquele espaço, que estudam aquele espaço, né? E aí a gente então pôde experienciar o que é essa visitação, o que são esses passos, poder entender como que cada um dos nossos corpos, depois de passar por essa trajetória, consegue experienciar desse território, desse lugar que é a casa museu, né? E tem uma coisa muito interessante que eu gosto de falar, e Malu pode me complementar também, que ao fazer essa visita, muitas percepções foram captadas no meio do caminho. Então, por exemplo, a Lara, ela andava nos espaços e ela falava sobre a sonoridade dos espaços. Ela sabia que a gente tinha chegado na biblioteca, porque a voz dela ecoava menos do que ecoava, por exemplo, em um dos cômodos, um dos quartos. Ou quando ela chegava, quando a gente teve a oportunidade de entrar em um dos banheiros, ela sabia a dimensão do tamanho dos banheiros por conta do eco da voz dela. Já a Malu, que é uma pessoa surda, ela notou a diferença pelo olfato. Então, cada cômodo tinha a sua característica sensorial. Isso foi muito rico da gente presenciar, porque também faz parte da pesquisa, também faz parte da experiência, olhar para esses lugares, para esses sentidos, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente também está falando dessa apreciação desse corpo e através dos seus sentidos. Alô?
Também vou complementar falando sobre a vibração dos espaços. Eu senti também a vibração dos espaços. Por exemplo, a Lara, ela percebe os sons, né? Já ela percebe o som de uma maneira diferente do que eu, né? A Lara, ela é ouvinte, então ela consegue perceber pelo ouvido. Já eu, como que eu percebo o som? Eu consigo sentir as vibrações pela pele. É uma forma diferente de perceber o som, né? Por exemplo, é o mesmo tipo, né? As duas pessoas estão percebendo o som, mas ela percebe auditivamente e eu percebo com a sensação da pele, né? Que tem pisos diferentes, né? Na sala de música a gente tem carpete, passando por outros espaços a gente vai ter outro tipo de piso, tem os livros na biblioteca reverberam muito som, né? Interessante. Boa. Então a gente experienciou, a gente começou a fazer essa pesquisa pessoal, né? E aí a gente vai para o diagnóstico. E aí, coletando todas essas informações, a gente então faz uma proposta de elaboração do plano de acessibilidade que a gente entende que seria interessante a gente ter para aquele espaço. E aí, uma coisa que eu acho importante a gente dizer é que quando a gente foi convidado para compor, né, para estar junto com a Casa Museu, a ideia inicial era a acessibilização de um folder. O educativo, junto com outros departamentos, estava elaborando esse folder há algum tempo, que é um folder que conta a trajetória da Dona Ema, que conta a trajetória da casa, que conta a riqueza do acervo. E aí é um folder que contém bastante obras e espaços da casa, por isso que a gente pediu para ter essa visita técnica e tudo mais. Mas o próprio espaço levou a gente para um outro lugar. A gente chega com o objetivo de olhar para essas obras, de olhar para essa acessibilidade dessa publicação, mas a gente entende que tem muitas outras coisas em potencial que a gente poderia fazer para aquele espaço. Mas aí, então, o nosso escopo, ele tem esses 5 itens, né? Então, a visita técnica, outra visita técnica, porque a gente tem a visita técnica, a gente como equipe, como núcleo de consultoria, e depois a gente vai ter uma outra visita técnica junto com as consultorias novamente e as pessoas que vão produzir esses recursos. Então, a gente teve visita com o Dylan, acho que foram 3 visitas que a gente fez com o roteirista, que é o Dylan. A gente também esteve na Casa Museu, porque a gente fez um treinamento com a equipe, então a gente já aproveitava também esse momento para fazer outras visitas técnicas para tradução e interpretação. A gente, então, tinha reunião de alinhamento para poder ver esses roteiros, esses layouts desses produtos que a gente ia fazer, o treinamento que eu acabei de citar, a reunião de apresentação do andamento do processo e a entrega final. E aí a gente olha para esse escopo e fala, é isso, é esse escopo, vai dar tudo certo, a gente vai seguir essa proposta e a gente vai chegar num produto belíssimo que a comunidade vai se beneficiar. É isso. Será? Não foi bem assim. Porque no meio do caminho, a gente começou a ter os desafios. E aí, inclusive, foram muitos desafios, tá, gente? Mas por conta do tempo, eu elenquei um que foi, eu acho que o que mais ficou destacado, tanto para a gente aqui da consultoria, como para a Casa Museu. Quando a gente começou a fazer os roteiros de audiodescrição, e aqui eu estou trazendo um modelo real de uma audiodescrição, foi de fato feita para a Casa Museu, esse aqui é um documento que foi entregue para a Casa Museu, e aí a gente começa a se deparar com um desafio que parece pequeno, mas que quando a gente dá de frente com ele, a gente vê que ele é um gigante. E é o seguinte, a gente tem toda a prática educativa e pedagógica e tem todas as normativas e as regras de acessibilidade. Só que
parece que elas convivem e fluem, tem essa confluência muito bem, mas às vezes não. E aí eu costumo dizer que na maioria das vezes não. Então a gente começou a esbarrar em terminologias, em conceitos, em algumas incertezas, porque todo acervo tem incertezas, né? A gente tem ali obras, mas às vezes a obra não tem nas suas informações a completude de tudo. Então, a gente começa a esbarrar nesses lugares. Então, por exemplo, dar um exemplo real. Uma das propostas tem um quadro, se não me engano, é da Tarsila do Amaral, que fica em um dos quartos. E aí eu lembro que a proposta um adendo. Esse roteiro foi construído junto com a equipe educativa. Tudo que a gente fez foi feito com a equipe educativa, com a presença do curador, que é o Paulo, com a presença de várias outras pessoas que fazem parte de vários departamentos da comunicação, do design. E aí eu lembro que uma das pessoas educadoras, ela deu a seguinte sugestão de corrigir, né? Dizer que o quadro tinha as vistas de um espaço, se eu não me engano é de Recife, em Pernambuco, que é uma praia. E aí a gente foi o primeiro impasse. Porque, por exemplo, as vistas não necessariamente indica uma visão no português. Pode indicar que você está vendo, que você está perto de algo. Mas essa percepção, para as pessoas cegas, é diferente. Significa mesmo você estar olhando algo. E aí não faz sentido a gente usar palavras derivadas da visão, sendo que o objetivo da audiodescrição é você desmaterializar algo visível e trazer para o auditivo. Vou dar um exemplo mais fácil. A gente, vidente, a gente costuma dizer o seguinte, por exemplo, eu vou olhar para a Sato e falar assim, a Sato está vestindo uma blusa preta. Para nós, videntes, a gente vai olhar e vai ver que ela está vestindo uma blusa preta. Para uma pessoa cega, é o ato de vestir. Então, parece, se eu falar dessa forma, vai parecer que a Sato está vestindo uma blusa na nossa frente. É o ato de vestir. Só que não é isso. Então, a gente começou a se deparar com algumas dessas terminologias e dessas sugestões que a gente teve que fazer uma escolha. E aí a gente precisou, de fato, fazer uma escolha. A gente se reuniu, tanto a consultoria, como a curadoria, como a comunicação, como a pessoa responsável do educativo, como a pessoa responsável da casa museu, para a gente começar a entender, gente, a gente vai ter que fazer uma escolha. O que a gente vai escolher? Né? A gente vai priorizar. Para algumas coisas não tem jeito. A gente não pode mudar, porque está dentro das regras do que é uma audiodescrição. Para algumas coisas, a gente tem a possibilidade. Mas o que a gente vai fazer agora? Né? Eu lembro um outro caso também, que foi sobre o tipo de laca que é usado. Né? E aí, eu lembro, para mim foi muito nítido, porque aí eu estava numa reunião com a Lara, que é a nossa consultora, e aí eu tentando falar para ela, não, mas laca é uma técnica, nananana. E aí ela falou assim, peraí, mas eu li no roteiro, eu ouvi, né, no roteiro, mas é com C ou é com K? Porque se for com K, e aí eu fiquei pensando, se for com K, é chocolate. Eles estavam usando chocolate, mas se for com C, é lacta. Então, assim, ela não tem a visualidade do que é. Ela tem a sonoridade do que é. Então, e aí eu fui tentar explicar para ela que é uma técnica diferente, né? E aí ela resumiu, ela só falou a seguinte frase: poxa vida, é um verniz. E aí eu falei, é um tipo de verniz. Simplificando, é um tipo de verniz. Mas esse, por exemplo, a gente não poderia colocar verniz
porque não ia dar a grandeza da técnica, que é o grande tchan da peça. Então, a gente manteve laca, entendendo que talvez nem todo mundo saiba o que é laca e que vai ter que procurar aí, pesquisar o que é, né? Malu. Vou pegar esse gancho desse episódio, só fazer um complemento, que aí é pensar o acesso à arte mesmo, né? Isso significa, de fato, o acesso à arte, né? Então, a gente sabe que a maioria das pessoas não acessa a arte de fato e que isso não impacta a sociedade de forma geral, né? Então a gente está falando, por exemplo, de classes mais baixas não acessam esse universo artístico, é difícil chegar às vezes no lugar museal, pessoas mais idosas, né? Então a gente está falando de qual é o impacto que cada pessoa tem no universo artístico. Então é importante que a gente lembre também que pessoas com deficiência têm também um forte impacto. Porque os museus, as instituições culturais começaram a mudar e a pensar a acessibilidade há pouquíssimo tempo. Isso é super recente. Imagine lá atrás, né? Que tipo de acesso a gente tinha? Que tipo de acesso nós, pessoas com deficiência, tínhamos? Né? Então, isso também foi um desafio, pensar essas terminologias, pensar os conceitos, né? E eu acho que esse é o foco e o objetivo de quando a gente pensa os processos artísticos e as escolhas, né? Também, tanto para pessoas cegas como para pessoas surdas, e aí a gente fala de conhecimento mesmo, né? E aí não é especificamente do museu ou de qualquer outro museu, né? A gente está falando de barreiras e instituições culturais e museais de forma geral, né? Esculturas, pensando as obras que não têm audiodescrição, né? Acessar peças táteis, por exemplo, né? Se já chegou no museu e aí a primeira coisa que falam é proibido tocar na obra, você só pode ver. E aí, como é que faz? Como é que você sente essas texturas? Como é que você identifica isso? Imagina a pessoa cega. Como que ela acessa essa obra? Então, a gente ainda está falando de muitas barreiras, né? Então, pessoas cegas ainda estão estudando, né, bastante sobre isso, né, sobre essas barreiras que o universo artístico ainda tem, mas isso está melhorando, isso já é um processo, isso é importante que a gente lembre e que a gente tenha esses desafios também na audiodescrição, né? Complementando isso que a Cláudia falou, na escolha das terminologias. Por exemplo, deixa sempre as palavras mais simples. Só que isso, se a gente faz isso, a gente está duvidando da capacidade intelectual de quem vai ouvir, né? Isso, de uma certa forma, é capacitismo também. Então, pensar as escolhas técnicas, né, e terminológicas nesses sentidos também fala um pouco sobre nós, né? É preciso que a gente esteja sempre com um olhar atento, entenda como que a gente consegue entregar, né, no roteiro de audiodescrição, né, pensar essa sensibilidade, a materialidade, como que a gente consegue descrever, seguir essas regras, né, da audiodescrição, pensando a visita, por exemplo, a parede das salas, elas tinham texturas diferentes, cada sala tinha uma textura diferente. E aí eu lembro que a gente falou assim, algumas é possível tocar, né? Eu lembro que dava para sentir a textura em algumas salas, e aí isso complementa a audiodescrição. Mas imaginem se não dá para tocar. A audiodescrição, como que ela vai dar conta disso? Como que ela vai conseguir se aproximar dessa experiência do toque para que a pessoa cega conheça essa textura? Né? É uma complementação que eu lembrei que é importante, isso também gerou muito debate entre a gente. Várias coisas que a gente ficou tendo que resolver, assim. E outra coisa, né?
complementando o que a Malu trouxe, a gente nunca pode trazer o nosso repertório falando de audiodescrição, enfim, aliás, em todos os recursos de acessibilidade, a gente nunca pode trazer o nosso repertório no sentido de nossa opinião pessoal. Então, por exemplo, aqui nesse roteiro que está em tela, tem uma parte que diz assim, ó, com o corpo voltado para a direita, olha para a frente com um leve sorriso no rosto. Eu não posso, por exemplo, dizer que ela estava sorrindo de felicidade. Eu não sei se a dona Emma estava feliz quando ela tirou aquela foto. Eu sei o que ela está esbanjando, que é um leve sorriso no rosto, né? E aí, pensar também... outra coisa também que a gente discutiu bastante, né? A frase seguinte, que diz o seguinte: Emma, na sua meia-idade, é branca. Eu lembro que até o roteirista falou assim, mas ela vai deixar de ser branca? Como assim? Alguma pessoa muda, né, ao longo do tempo? E aí a resposta da Lara foi, muda. Se ela for uma pessoa que tem vitiligo, a pele dela, com o longo do tempo, vai mudar. Então, eu preciso saber como ela está nesse momento da foto. Eu não sei, né? Então, a gente foi pensando em várias dessas particularidades que tem a ver com essa experiência da pessoa dentro do espaço e que em nenhum momento a gente pode nem adjetivar, nem trazer percepções pessoais e muito menos omitir informação do que está sendo visto, né? Então, esse foi eu estou me demorando nesse lugar, porque esse foi um dos maiores desafios que a gente teve quando a gente começou a fazer o roteiro de audiodescrição. São muitas peças que tem no espaço, no folder também tinha muitas peças, e aí olhar para cada uma delas, fazendo uma pesquisa pessoal e trazendo, foi um dos grandes pontos máximos, assim, dessa consultoria, tá? E em paralelo a isso, aqui está o folder, ó. Essa primeira audiodescrição é dessa primeira capa do folder, que aí é o leve sorriso da dona Emma, que na sua meia-idade é branca, que tá com esse colar aqui, ó, que gerou uma grande discussão se a gente ia usar pérolas ou miçanga, porque não se sabe qual é o material desse colar. E aí a gente entrou numa discussão assim, será que é pérola? Mas também usar miçanga não dá muito certo, porque a dona Emma é uma mulher muito elegante, uma mulher chique, né? Miçanga remete no olhar da pessoa cega, que não tem essa experiência visual, tá? Olhar para miçangas leva para um outro lugar, leva para um lugar dessa não elegância, leva para um lugar mais hipster, que é essa aparência que a dona Emma não tem. E aí a gente optou por colocar pérola, não pelo valor, mas pelo formato. O formato era o formato mais parecido com pérolas. E aí isso ia dar uma possibilidade de visualização para as pessoas cegas, de formar essa imagem na cabeça dela, tá? Dentro disso tudo, dos estudos e pesquisas, a gente teve que fazer um mergulho muito grande nas fichas catalográficas de cada obra, das informações também ali de cada obra, porque é muito rico o acervo que tem na casa. E aí você tem peças da Nigéria, como essa, se eu não me engano, essa daqui é a cabeça de Exu, essa escultura, escultura emblemática de Exu, e vai ter tantas outras peças como do Rio de Janeiro, a Vista de Olinda, tem quadros de Renoir, então você vai ter uma vasta dimensão quando você chega na casa e você olha o tanto de acervo que a casa tem. Então, não dava para a gente não se basear em estudos técnicos também. Então, a gente precisou fazer um estudo muito técnico desse espaço. Em paralelo a isso, como uma outra etapa, a gente estava tendo encontros com a equipe
E aí, quando a gente fala equipe, a gente está falando de toda a equipe ou uma pessoa representando cada departamento. Então, a gente tinha desde os seguranças, pessoal da manutenção, pessoal do design, pessoal da curadoria, engajados nessa instrumentalização para que a acessibilidade não fosse algo, não fosse uma efeméride na instituição, mas fosse realmente uma prática, se tornasse parte da atmosfera, Casa Museu Maclabim, acessibilidade fosse um desses pilares, tá? Vou respirar e deixar os intérpretes trocar. Malu? Eu tô dizendo assim, eu acho que essa prática foram 2 encontros, né, Clau? Foi isso? Foram dois encontros de 4 horas, somando 8 horas. E foi uma experiência muito legal de compartilhamento, assim, ó. As pessoas que trabalham dentro da Ema Clabin não contam, não, pessoal, não conta quem você já sabe que trabalha lá dentro, não fala sobre isso. Foi maravilhoso, foi um treinamento incrível poder participar, porque na verdade, cada uma das áreas pôde se juntar e participou muito ativamente, né? A gente teve uma mistura, por exemplo, o pessoal da segurança participando, assistindo. E as pessoas elas não estavam assistindo passivamente, não, elas estavam ativamente conversando, compartilhando ideia, refletindo. E isso é muito importante, porque eu senti que no final todo mundo foi embora sentindo mais conexão, né? Isso foi importante. Parece que a gente plantou uma sementinha dentro de cada uma das pessoas, né? Para entender como pode resolver os problemas da sua própria área, né? Como é que eu posso melhorar a minha área na parte de acessibilidade? E não só pensando a parte de acessibilidade da minha área, mas pensando essas intersecções com as outras áreas também, né? A acessibilidade passando por essas outras áreas. Eu sinto que as pessoas conseguiram construir uma jornada conjunta, assim, dentro do museu. As pessoas elas conseguiram sentir o impacto, né? Por exemplo, você tem uma pessoa com deficiência que adentra um museu, primeiro ela vai ter contato com a pessoa da segurança, depois ela vai ter contato com a pessoa da recepção. São muitas relações que acontecem ali dentro do museu. E eu agradeço muito todas as pessoas do Emma Clabin que tiveram essa abertura para participar. Foram encontros incríveis mesmo. Passo das minhas palavras da Malu, assim, eu acho que foi um dos melhores treinamentos que a gente já teve e a gente já conseguiu, assim, ter nesse tempo que a gente tem dando treinamento, assim, porque a gente viu um engajamento verdadeiro. Não, tá bom, que é segredo. É uma lista, Pra ninguém, gente. Não tá pra ó, ninguém, não, tá? na gravação é uma mentira, viu, gente? O pessoal não acredita, porque tem aí gravado, né? Tá gravado o que a gente tá dizendo. Brincadeira, gente. Não, não é mentira, não, verdade, Malu, verdade. É, mas foi muito interessante esse momento, porque a gente foi muito incrível a participação de todo mundo mesmo. Isso resultou em coisas que estava para muito além do que a gente tinha programado de verdade, né? Como, por exemplo, ai, um spoiler. Como, por exemplo, a partir disso e de ver esse engajamento de todo mundo, a gente chegou na conclusão de que a Casa Museu tem como primícia esse acolhimento que é regado de afeto, que é regado de engajamento, que é regado de vontade do que se é feito ali mesmo, né? E aí a gente falou o seguinte, bom, então vamos transpor isso para os recursos de acessibilidade. E aí foi o que a gente teve como desdobramento para além do que a gente tinha mapeado.
As audiodescrições e a narração do folder, a audiodescrição foi feita por um narrador profissional, porque tem técnicas, tem ritmo de leitura, tem técnica de ênfase de informações principais, tem várias técnicas que envolvem você fazer a narração, uma narração de audiodescrição. Já a leitura do folder, ela podia ser esse lugar mais despretensioso, com mais acolhimento. Então, a gente passou a criar junto com a equipe e dizer o seguinte, olha, o início do folder, que vai contar sobre a casa, a gente pode, se vocês toparem, alguma pessoa da segurança pode narrar, porque é a primeira pessoa, quando eu chego na casa para visitar a casa, a primeira pessoa que eu vou esbarrar é uma pessoa da segurança. Então, que legal depois a pessoa cega poder reconhecer a voz por conta do acolhimento que teve. Ó, quando a gente for falar da recepção, que tal se for a voz da pessoa da recepção? E assim foi feito. Então, o folder, ele foi narrado por várias vozes. A gente tem voz das pessoas da segurança, a gente tem voz da pessoa da recepção, a gente tem voz do curador, a gente tem voz das pessoas da museologia, a gente tem voz das pessoas do educativo. Então, a gente foi para olhar, né, esse produto que estava sendo criado com essa identidade da Casa Museu. E aí, surpreendentemente, em um dos dias, acho que no último encontro, a Marina, que é da comunicação, ela chegou assim perto de mim, bem tímida, assim. Ela falou, Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, pode perguntar. Ela falou, ai, a gente criou, a gente estilizou os símbolos de acessibilidades para ter mais essa identidade, essa cara da Casa Museu. Você acha que tudo bem? Juro, gente, na hora eu senti o meu corpo arrepiar, assim, meu corpo formigou da sensação que eu tive de falar assim, caramba, como assim, né? E, de fato, a equipe de comunicação com design pegou os símbolos de acessibilidade, de audiodescrição e de Libras e fizeram um rebranding, né? Fizeram uma releitura para poder ornar com os produtos de acessibilidade que estavam chegando, que tinha essa cara da Casa Museu, né? E aí, em paralelo com tudo isso que eu contei para vocês, a gente também tinha a tradução do folder acontecendo. Opa, olha o spoiler. A tradução do folder acontecendo. E aí, vocês lembram que eu falei para vocês que o folder, inicialmente, era o objetivo principal, quando a gente foi convidado para essa consultoria? Olha que interessante. Uma publicação que tinha a ideia de apenas ser traduzida e ser ancorada, se tornou todos esses produtos de acessibilidade em 3 meses de consultoria, de convivência, né? A consultoria durou mais, mas de convivência com o museu foram 3 meses. E aí resultou nesse vídeo, que também foi uma iniciativa do pessoal do museu. Num papo junto com as pessoas do designer, as pessoas falaram, a gente pode produzir esse vídeo? E aí eu falei, óbvio, claro que vocês podem, né? Vocês querem aprender, querem saber como é que faz? Vocês podem fazer. E a Malu acompanhou, deu toda a assistência aí para as pessoas do design para poder gerar esse produto que está no site, que já já a gente vai ver, e que eu vou deixar um spoilerzinho aqui. Então, esse motion foi criado pelo próprio museu. O formato de como o folder foi traduzido também foi feito pelo próprio museu. Legenda, a janela de Libras, aí a gente tem a Malu belíssima protagonizando aqui a tradução. Então, a gente começa a entender que a gente não tá fazendo sozinho. E aí eu acho que isso foi a grande realização, porque lá no comecinho a gente falou, né, que Maré faz com.
E poder ver que os produtos de acessibilidade foram feitos literalmente é muito, muito legal, assim, né? Malu. Pode, Malu, pode falar. Lembra também do piano, da identidade do piano que a gente estava falando, da Casa Museu? Também teve uma pessoa que trabalha lá dentro, que é da programação, é isso? Tiago. Tiago. O Tiago, ele trabalha na parte de shows, de produção da Emma Clabin. E ele sabe tocar piano. E aí, e aí a gente pediu, principalmente por causa da audiodescrição, para entender a identidade do som ali, né, da Emma Clabin. E aí foi muito legal ele tocando piano, que essa é uma identidade e esse som acontecia dentro da casa. É um piano muito antigo que tá lá dentro da casa. Ele tocou três notas, foi isso que ele tocou? Três notas? Sim, a Cláudia tá dizendo assim, sim, acho que foi algo bem curtinho, assim, ele tocou. E as pessoas ficaram, isso significa também as pessoas com vontade de participar, né? Mostrando a vontade delas de participar e de criar junto. Malu já deu spoiler, mas eu vou complementar essa questão do piano. Não, sem problema. Esse piano, ele é um piano que tem uma sonoridade que é muito diferente dos pianos que a gente conhece comumente. Eu não vou lembrar exatamente agora o nome do piano, mas ele tem uma sonoridade diferente, tem mesmo. E aí é um dos destaques da sala de música, que é um espaço que tem dentro da casa museu. E foi outra coisa muito surpreendente, porque o Tiago, a Fernanda, eles logo se propuseram, porque assim, o piano é um acervo do museu, é uma obra. E aí, quando a gente pensa em obra, em acervo, a gente pensa em algo intocável. Mas eles foram super assim, não, vamos captar as notas, né? E aí a gente então captou o som do piano para colocar na audiodescrição, para que as pessoas cegas elas soubessem quando que iniciava a audiodescrição e quando terminava a audiodescrição. Por quê? Porque a gente ia fazer um produto mesclado. Então teria a narração do folder, um link para as obras que estavam ali no folder, e aí para que a pessoa soubesse que, por exemplo, estava terminando a narração e estava iniciando uma audiodescrição, tinha esse som que é muito característico, que a gente vai ter a oportunidade de ouvir, que depois a gente vai explorar aqui juntos, né? E outra coisa surpreendente, foram muitas coisas surpreendentes, gente, que aconteceram, de verdade. Outra coisa surpreendente também que aconteceu foi que no meio, né, no desdobrar desse convívio, desse papo e dessa jornada, foi criado uma página, uma home dedicada para acessibilidade dentro do site, que também não era um escopo que a gente tinha previsto dentro da consultoria. Mas, quando trouxeram para a gente essa possibilidade, a gente abraçou, a gente falou, óbvio, imagina vocês terem um espaço dedicado para acessibilidade dentro do site do museu. E aí é essa página que eu estou mostrando aqui, que eu vou... Opa, um spoiler! E depois eu vou convidar vocês para a gente ver juntos, né? Essa página, poder explorar um pouco desses produtos, porque eles estão disponíveis para que as pessoas possam usar. E eu também não queria só restringir as falas, né, dessa consultoria só a mim e a Malu, mas eu pedi também para a Lara e para o Dylan gravarem um videozinho, porque eles não poderiam estar com a gente, para eles gravarem
um vídeo contando para vocês o olhar, né, a perspectiva do audiodescritor, do roteirista, o Dylan, e também a perspectiva da Lara, de como foi esse processo estando na equipe para fazer esse plano de acessibilidade da Casa Museu. Vou esperar ele trocar e vou colocar o vídeo aqui. O primeiro vídeo da Lara Souto. Foi. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lara Souto, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados com luzes na altura dos ombros e eu queria comentar um pouquinho sobre como foi gratificante participar desse projeto que pensou acessibilidade para pessoas com deficiência aqui no EMA Clabin. Eu fiz uma visita técnica e foi muito importante e bacana conhecer esse acervo que é tão rico e que tem coisas tão diversas, né? E acho que pensar num acervo diverso é pensar também que esse lugar deve acolher pessoas diversas, né? Então eu fico muito feliz em ter feito parte desse time para compor junto, né? Bom, e aí já num trabalho mais remoto, trabalhei com a consultoria de audiodescrição, né? Das audiodescrições panorâmicas e também dos textos, né, que estão no folder, e é muito bacana poder fazer parte desse momento inicial, assim, né, desses primeiros passos e poder estar junto, compor e chegar junto para esse diálogo. Espero que vocês aproveitem bastante o dia hoje e é isso. Tchau! Olá, pessoal! Meu nome é Dylan e eu sou o audiodescritor desta iniciativa de acessibilizar algumas obras da Casa Museu EMA Clabin. Uma experiência muito rica, tanto do ponto de vista técnico quanto humano. Eu fui responsável pela audiodescrição das 26 obras do folder e das 5 panorâmicas dos espaços. E desde o início, ficou claro que o principal desafio seria encontrar o equilíbrio entre dois universos muito potentes, o da museologia, com toda a densidade de informações e interpretação das obras, e o da audiodescrição, que exige objetividade, clareza e foco em transformar imagens em palavras. Sabíamos que a audiodescrição precisava garantir autonomia para o usuário, sem comprometer a profundidade e a narrativa que o museu construiu em torno de cada obra e cada ambiente. E em todos os momentos foi necessário refletir: o que deve ser descrito agora? Junto com este espaço, como garantir que a experiência fosse de fato acessível, sem perder a identidade do espaço e sem deixar de promover a inclusão. Foi nesse processo de escuta e colaboração que, em parceria com o museu, conseguimos chegar a um resultado muito consistente. Cada escolha foi feita com cuidado e o mais bonito é que conseguimos integrar a acessibilidade como parte da experiência do museu e não como algo à parte. Para concluir, deixo uma reflexão. A acessibilidade vai além da técnica, é sobre inclusão e pertencimento. Quando museologia e acessibilidade caminham juntas, a cultura deixa de ser privilégio e se afirma como um direito para todos. Obrigado. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço por essa equipe, pelo Ai, amor que de equipe Deus. linda! A Malu falando, que equipe linda, maravilhosa, que orgulho! Tem jeito. Eu sorrio sem querer, porque eu acho. Ai, é isso, vai voltando focando. E aí, depois do depoimento, né, que a gente tem da Lara e do Dylan, a gente consegue ver que esse processo todo, a gente chegou em um lugar de acertos muito interessantes e muito maiores do que a gente mapeou que a gente teria. A Casa Museu, ela cria a sua própria jornada de acessibilidade e ela cria essa jornada pensando muito nos 3 pilares
do processo de acessibilizar, né? E aí volto a citar o Romeu Sasaki, quando eu falo também desses 3 pilares, que é autonomia, conforto e segurança, né? Mas sem esquecer que isso aqui tem que estar atrelado aos direitos de acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e programática. E que esses pilares, com essas acessibilidades, elas resultam em uma abordagem da deficiência olhando pelo modelo social e não pelo modelo médico, que eu não vou ter tempo de aprofundar com vocês aqui, mas deixo a dica de que seria interessante vocês darem uma olhada na diferença entre o modelo de abordagem da deficiência pelo modelo social e pelo modelo médico, né? Tendo como objetivo a equiparação de oportunidades, então não é sobre você dar nada, né? A gente não dá nada para ninguém. A gente tem que exercer os nossos direitos e deveres, e dentro dos nossos deveres a acessibilidade está inclusa. Então, a equiparação de oportunidades é um dever. Pensando na máxima da Conferência de Salamanca, das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Essa é uma frase que foi cunhada, foi aderida como lema das pessoas com deficiência na Conferência de Salamanca e na escrita do texto, né, de manifesto. E tudo isso está respaldado por uma lei, que é a LBI, que é a 13.146, de 6 de julho de 2015. E aí eu reforço para vocês olharem o ano dessa lei. A gente está em 2025, é uma lei que tem só 10 anos. Mas as pessoas com deficiência existem no mundo desde que o mundo é mundo. Mas a gente tem só 10 anos tendo uma lei que respalda o direito de vivência, de existência das pessoas com deficiência. Tá? E aí, Malu, quer falar antes de eu finalizar? A Malu quer complementar? Você está falando, né, sobre a LBI, e eu sempre me assusto, né? Porque assim, 2015, eu tinha 15 anos, mais ou menos, 15. Como que eu vivi sem a LBI, né? Desde o meu nascimento até 2015, como é que foi esse passado, né? Da gente falar de quase nada de direito e a gente tem a aprovação da LBI e para agora, as pessoas com deficiência, elas viviam sem LBI, vocês acreditam nisso, gente? Como que era isso? É muito chocante mesmo ainda. Então, quando eu penso, né, sobre essas datas, faço as contas matemáticas, eu sempre fico chocada, sempre fico assustada com isso. Pois é. Eu gosto de enfatizar sempre quando eu falo, porque as datas são realmente muito próximas. Se a gente for destrinchar, por exemplo, o reconhecimento da Libras como uma forma de comunicação, porque isso é uma mítica, Libras não é a segunda língua oficial do país. A gente precisa parar de falar isso, porque isso é uma grande mentira. A Libras não é uma língua oficial do nosso país. Ela é uma língua reconhecida como comunicação das pessoas surdas. Ela foi reconhecida, ela não foi oficializada, né? E isso, 2012. E outras leis que a gente tem, 2010, 2019, que aí não temos tempos para destrinchar isso. Mas eu sempre fico também pensando, foi ontem, sabe? Muitas coisas que hoje são direito, foi ontem que foi sancionada. E isso é uma coisa para a gente pensar. E aí, então, a gente
convidar vocês para a gente experienciar um pouco, né? Para a gente saber que som é esse desse piano, que vozes são essas que aparecem nesse folder que foi falado. E aí eu faço essa pegadinha aqui mesmo, porque comumente as pessoas colocam resultado final. Acessibilidade é um caminho sem volta. É um caminho sem volta e é um caminho sem ponto de chegada. Então, o resultado nunca é final, o resultado é sempre inicial. Porque a gente está falando de pessoas e a gente vai ter sempre que se atualizar quando a gente fala de pessoas. Então, agora eu vou mostrar para vocês o resultado inicial dessa jornada que a gente iniciou lá no Emaclabim. Deixa eu abrir aqui uma janela. Fechei, estava aberto. Vou mostrar para vocês o caminho aqui. Compartilhar com o som. É isso. Todos veem? Ok? Perfeito. Aí a gente tem aqui ó, uma página belíssima dedicada à acessibilidade. Então, quando vocês clicam aqui, a gente é direcionado. E aí a gente tem, então, o folder, que eu já contei um pouquinho do spoiler para vocês, porque eu queria mostrar para vocês a narração do folder. Vou dar o play aqui, aí vocês me contam se vocês estão ouvindo. Por favor, quem puder ouvir, né? Boas-vindas à Casa Museu Emaclabim. Quem foi Emma Clabin? Nascida em 1907, no Rio de Janeiro, Emma Clabin era filha do casal Hessel e Fanny Clabin, imigrantes judeus lituanos que vieram para o Brasil no final do século XIX. Em 1899, seu pai e seus tios fundaram a Clabin Irmãos e Companhia, que se tornaria uma das maiores fabricantes de papel e celulose do mundo. Foi educada no Brasil e na Europa, Alemanha e Suíça, onde residiu durante a Primeira Guerra Mundial. Além da atuação empresarial, assumida desde a morte do seu pai, em 1946, Emma dedicou-se a inúmeras atividades filantrópicas e assistenciais, dentre as quais se destaca o papel desempenhado na construção do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Emma também teve uma participação relevante na vida cultural da cidade e contribuiu para a criação e a manutenção de diversas instituições culturais dedicadas à música e às artes. Apaixonada por viagens, realizou diversos cruzeiros pelo mundo, fato que se reflete na diversidade e na amplitude de sua coleção. A partir do final dos anos 1940, Emma começou a adquirir importantes obras de arte e a idealizar sua nova casa, planejando-a para que fosse um espaço em que pudesse conviver com a admirável coleção que ia se formando. Em 1961, mudou-se para esta casa e se tornou uma das grandes anfitriãs da cidade. Residiu aqui até sua morte em 1990. Vou adiantar um pouquinho para a gente ver a diversidade de vozes, tá? O que é madeira e Quarto. Uma casa-museu tem uma característica especial: o fato de ser um espaço inicialmente privado, destinado à moradia, que se torna um museu aberto ao público. Regulares. Tomava seu café da manhã e se arrumava em seu quarto e passava boa parte do dia lendo ou recebendo familiares e amigos próximos na biblioteca. 3. De Tarsila do Amaral, localizada no quarto de hóspedes. Veja como a quarto principal, móvel utilizado para guardar. Então, esse é um dos resultados da leitura do folder, onde a gente tem a participação das vozes de pessoas reais que fazem parte da Casa Museu, tá? E logo abaixo, a gente encontra, então, a descrição das imagens do folder. Eu vou colocar esse primeiro, porque eu coloquei, né, o print do documento com a descrição da capa, depois eu mostrei a capa do folder para vocês, e agora a gente vai ouvir essa descrição. Folder Fotografia 1.
Fotografia em formato retrato em tom alaranjado, de Emma Clabin. Vista de lado e do busto para cima, ela está recostada em um sofá de estofado vermelho, com o corpo virado para a direita e o rosto para frente, com um leve sorriso no rosto. Emma, na meia-idade, é branca, tem cabelos pretos na altura das orelhas, com uma mecha branca na frente, sobrancelhas finas e ralas, olhos castanhos, nariz longo e lábios finos. Usa uma camisa preta com pontinhos bege, um colar longo de pérolas pretas intercaladas com algumas douradas e brincos dourados e pretos. Ao fundo, atrás do sofá, sobre uma superfície plana, estão uma pequena chaleira de bronze, um sino ritual Yeonjong, que é uma estrutura cilíndrica esverdeada, com a parte superior mais estreita, alta e cilíndrica, onde há uma pequena alça. E a gente também tem a descrição panorâmica, porque eu não cheguei a citar isso na explanação até de nossa conversa aqui, mas foi um dos itens também que a gente, naquela experiência de como chegar até o museu, enfim, a gente entendeu que a gente também precisava da audiodescrição panorâmica dos espaços, para que a pessoa pudesse saber, né, o espaço que ela estava chegando. Então, eu vou colocar o da sala de música aqui. Faixa 4. Panorâmica do salão e sala de música. À direita da entrada da galeria, perto do final do corredor, a segunda porta à direita leva ao salão, um ambiente amplo composto por 2 cômodos integrados. Um desses cômodos é a sala de música. O acesso também pode ser feito pela porta na parede lateral, que conecta a sala de jantar ao salão. Concebido para acolher muitos visitantes, o salão reflete a hospitalidade de Emma Clabin, que frequentemente promovia eventos culturais e sociais nesse espaço. O espaço é iluminado por um lustre ornamentado com volutas, que é um ornamento em espiral e lâmpadas artificiais em tom dourado. O teto e as paredes são brancos e o chão é revestido por um carpete em tom de vinho que se estende por todo o cômodo. Na parede à esquerda, estende-se uma tapeçaria que ilustra uma floresta com pássaros. No chão, rente à parede, há um sofá verde. Nas laterais do sofá, cômodas retangulares sustentam abajures de corpo vermelho. Ao lado, na parede lateral esquerda, há um armário de chão. Destacamos a audiodescrição dele para você. Início da audiodescrição. Faixa 4. Panorâmica do salão e sala de... Bom, é isso. Tentei ir acompanhando com o tour virtual aqui para vocês terem a visualidade. Então, a gente resultou, né, esse nosso trajeto lá, resultou nesses produtos. A gente pode ouvir aí também, todos eles têm esse início e esse fim com o toque do piano, que foi o que a Malu destacou, que foi uma das coisas também que a gente conseguiu, com a ajuda do museu, poder incluir dentro, né, dos produtos para trazer essa fruição também do que é esse espaço. E é isso, gente. E a próxima página seria um agradecimento e deixar os nossos contatos também. Agradecer mais uma vez por nós estarmos aqui, batendo esse papo com vocês, poder contar um pouco do que foi esse trajeto, e a gente está à disposição. Se tiverem perguntas, curiosidades, elogios, críticas, a gente aceita também. Gente, enquanto eu vou convocando o pessoal aqui do chat, caso tenha alguma pergunta, é muito bonito, né? Voltar a assistir esse processo, e eu acho que tem uma coisa que me tocou dessa vez, que é, para além da pluralidade de ações que vocês tiveram, vocês conseguiram, até nos objetos, tornar ele vivo de volta, né? Então, acho que o piano, enfim, o som, eu acho que pensar um pouco sobre todos os sentidos, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente também fala sobre sentidos, né? De uma forma muito sensível, criativa e autoral, que eu acho que o trabalho de vocês, com muita delicadeza e compromisso, né, consegue oferecer. Então, minha pergunta seria para vocês, né, e Silvia também, se quiser responder, nesse percurso, o que mais, qual ação, né, se a gente puder recortar em uma,
mais tocou vocês dentro do museu? Uma luz disse assim, que pergunta difícil. Eu acho que eu tenho uma coisa que é muito latente para mim toda vez que eu revisito. E eu tive a oportunidade de revisitar isso pessoalmente esses dias que eu estive na Casa Museu, que é o quanto toda essa produção ela não ficou só numa produção, mas como ela está introjetada em cada pessoa que está ali na Casa Museu. Foi muito legal assim chegar e rever algumas pessoas que fazem tempo que eu não via, e todo mundo com a memória muito fresca, assim, de tipo, ai, mas nossa, ficou tão bonito esse resultado. Eu, inclusive, encontrei a Cris, e aí ela estava falando de como o educativo está trabalhando e está usando o material, e aí a Mari também, de como, né, esse ficou muito forte na mente das pessoas que estava sendo feito um trabalho, mas que esse trabalho não era só para aquele momento, assim. Até na hora que eu cheguei, eu tive a oportunidade de encontrar um dos seguranças que fez a narração, e aí ele falou assim: ah, eu não gosto da minha voz, não, viu? Mas ficou bonito. Então, tipo assim, o outro olhar, sabe? Para além, assim, nossa, para mim, eu acho que é muito forte isso. Pensar que tá introjetado mesmo na atmosfera do que vocês fazem na Casa Museu. Não ficou uma efeméride, assim. Ficou algo que está sendo realmente reverberado e que é um legado. Ficou como um legado, essa é a palavra. Malu tá dizendo assim, concordo com a Clau. Concordo 100% com isso que ela disse. Foi muito legal ver a perspectiva da memória, o que que cada um me guardou na memória, né, do nosso processo. Porque, na verdade, eu sempre converso com a Clau sobre isso. A acessibilidade é sempre um desafio, né? Porque a sociedade ainda está aprendendo sobre os processos de acessibilidade. E aí as pessoas, parece que elas. Quando a gente percebe que as pessoas entenderam nitidamente o nosso processo de acessibilidade, isso é uma coisa que impacta muito. Por exemplo, não é só pessoas com deficiência, mas outras pessoas também conseguem aproveitar melhor aquele espaço. Eu acho isso muito interessante, porque parece que a gente, cada um se propõe a arregaçar as mangas e fazer e a resolver as problemáticas que aparecem ali nesse sentido, né? Parece que as pessoas elas têm, parece que as pessoas conseguiram entender do que a gente estava falando. Isso é muito importante. Eu sei que parece que é muito simples, ai, todo mundo sabe, todo mundo entendeu a importância da sensibilidade, mas quando as pessoas realmente se propõem a fazer acessibilidade, a resolver as problemáticas da acessibilidade, isso é uma coisa muito emocionante, né? Lá no Museu Ema Clabin, as pessoas se dispuseram nesse lugar. Não é encontrar uma problemática e falar, não sei como resolver, não vou me esforçar para resolver. Não, parece que é uma equipe que se esforça para resolver, fala, sim, dá para resolver, como é que a gente vai fazer isso? E não é uma coisa que a gente não é uma coisa que a gente deu e aí acabou. Que nem a Clau falou, a acessibilidade ela é um processo. A acessibilidade está sempre em processo. Não é que ela tem começo, meio e fim. Não, ela é sempre um processo em movimento. E parece que as pessoas do Emaclabim conseguiram entender isso nitidamente. Elas começaram a criar as próprias estratégias para resolver as questões que aparecem ali. Parece que isso não é um pequeno passo, na verdade, isso é um grande passo. Isso é um grande passo e é incrível poder ver isso acontecendo dentro do museu. Lindo, lindo, gente. Eu acho que tem uma palavra, né, que é legado e compromisso, porque eu acho que o que vocês fizeram também foi tornar
possível, né, que a própria equipe conseguisse junto, criativamente, atuar com vocês, né? Isso é muito raro, porque às vezes a consultoria quer chegar e dirigir, né? Então, na verdade, tem um encontro para uma construção mútua, né? E isso fica documentado nesse trabalho mesmo, né? Que eu acho que é isso que a gente fala quando a gente fala sobre estratégia e criatividade, né? Tem uma pergunta aqui, de Bárbara, que é: além da audiodescrição, também há recursos táteis como texturas para pessoas com baixa visão, como por exemplo o caso de laca e outros revestimentos? Eu deixo com vocês essa aí. E, bom, eu vou me conter aqui. Mas o que eu posso dizer é que a gente está flertando com essas possibilidades. É isso que eu posso dizer até o momento. O museu, a Casa Museu, vem pensando, né, nas readequações de acessibilidade já faz muito tempo. E aí a gente sabe que essas readequações de acessibilidade envolvem vários outros fatores. Então, por exemplo, você não pode simplesmente acordar um dia e falar assim, vou arrumar a calçada. Não, você tem que ter licença de vários órgãos públicos para poder arrumar a calçada. Ou você não pode simplesmente dizer assim, nossa, vou colocar piso tátil agora em todo. Não, tem muitos processos até você conseguir chegar, né? E uma coisa eu posso garantir para vocês, nessa minha convivência com o museu, é muito nítido e eu vejo que o museu está muito engajado nisso e está caminhando para essas readequações. E esse tipo de material é uma das coisas que tem sido um flerte grande do museu, assim, para essas novas possibilidades de acessibilidade. Então, hoje, nesse momento, não tem, não com esses nomes, não com essas técnicas, mas no futuro muito próximo, a possibilidade de um museu adequar objetos táteis, mapas de percurso, maquete tátil, complementos de audiodescrição, é é um flerte do futuro quase que presente. Então, fica de olho que eu acho que já já o museu vai também ter esses recursos aí para ampliar, né, essa experiência de acessibilidade não só para as pessoas com deficiência, tá? Isso é uma das coisas que eu queria ter falado e eu esqueci, porque quando a gente trabalha com acessibilidade aqui em Maré, a gente não trabalha pensando só nas pessoas com deficiência. A gente trabalha pensando que a acessibilidade beneficia todo mundo. Então, essas readequações têm esse olhar também de benefício, não de todas as pessoas, porque é muito pretensioso da minha parte falar de todas as pessoas, mas de mais pessoas. Quanto mais pessoas se beneficiarem, melhor. Então, Bárbara, existe um flerte. Quem sabe esse flerte vira um namoro, vira um casamento, e aí é isso. Estamos na torcida para que vire, né? Daqui também. Gente, mais alguma questão? Malu, Clau, algum comentário para a gente encerrar sobre esse processo? Alguma palavra que vocês queiram deixar aqui? A Malu tá dizendo assim, eu só quero agradecer porque, na verdade, esse processo começou mais ou menos há um ano, né, em abril. Começou antes, a Cláudia tá falando um pouquinho antes de abril. E a produção mesmo foi em abril, mas sei lá, mais ou menos uns 6 meses. A Malu falou, ai, tô meio perdida, mas acho que mais ou menos uns 6 meses, né? Então, então, eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje, lembrando sobre esse processo também, porque revisitar esse processo é muito gostoso. Então, agradecer a equipe do Emaclabim, agradecer a Lívia. É muito interessante todo esse processo, assim, a oportunidade que a gente tem aqui hoje de relembrar ele.
Então, eu vou terminar aqui hoje com o coração quentinho de estar revisitando esse processo. Muito obrigada. Gosto das palavras, assim, eu acho que fica muito nítido de que a gente tem um carinho muito grande por esse processo, por essa oportunidade, por esse respeito. Eu acho que o projeto em si, ele começou a ser idealizado no finalzinho de 2024, mas ele veio mesmo a ser executado entre abril até junho, eu acho, que aí foi quando a gente finalizou realmente as entregas, enfim. Mas em todo momento é muito nítido também o respeito que a gente recebeu também, em ter sempre as pessoas da Casa Museu abertas de ouvir, intervir quando precisava ter essa intervenção, e quando essa intervenção talvez não fosse tão interessante para o recurso de acessibilidade, que é o que o Dylan fala, né? A gente conversar e se entender e olhar para esse lugar, né? Então eu finalizo assim, dizendo que para mim esse processo ele é regado de muito carinho, de muito respeito, mutuamente da gente, Maré, com o Casa Museu, que ele não está desvinculado às outras ações que a Casa Museu tem. Então, a gente tem a própria Sato, que faz um trabalho maravilhoso, né, nos eventos de tradução e interpretação que tem dentro da Casa Museu, porque a gente está falando da consultoria, mas na Casa Museu tem várias outras coisas acontecendo, e um deles é acessibilizar os eventos, prezando também a qualidade, enfim. Então, acho que é isso. Para mim, é esse respeito, o regalo desse carinho, e agradecer por a gente estar aqui com vocês de novo, agradecer pelas pessoas que tiraram tempo aí para ficar com a gente até agora, para ouvir um pouco do que a gente tinha para dizer. Lívia, pelo seu cuidado, enfim, Caê e Tato também por essa tradução aqui, acompanhar a gente. Malu, que sem ela, isso aqui também, eu não teria conseguido fazer nada disso, porque sozinha não daria conta. E todas as pessoas que fizeram parte, né? Tanto a equipe da Casa Museu como a equipe daqui de Maré. E é isso, gente. Acessibilidade é um ato coletivo. Não dá para a gente fazer nada sozinho. Então, agradeci. É isso. Gente, obrigada imensamente. Eu acho que é isso, né? Como bons encontros como esse, espero que daqui a 6 meses estejamos todas as pessoas juntas para a gente discutir sobre o próximo ciclo, daqui 1 ano, sobre essa próxima etapa de acessibilidade. Tenho certeza que é isso, né? O museu segue com esse compromisso e com profissionais maravilhosos como vocês. Espero que esse seja um casamento longevo, assim. Então é isso, gente. Agradecer imensamente pela qualidade do encontro de hoje, pela Maré, Cláudia, Malu, Caê e Silvia. Né? Agradecer também ao trabalho da Silvia Sato, Acessibilidade, que, enfim, tem um trabalho de interpretação com todos os parceiros e parceiras que trabalham com ela, com uma qualidade maravilhosa, uma parceria de muitos anos. Então, acho que é muito importante a gente retificar essa parceria, porque isso torna a nossa programação acessível também para outro público. Então é isso, gente. Muito obrigada, Cris Moutella, coordenadora de cursos e palestras. Afinal, sem ela, nada disso aconteceria. Está aqui nos acompanhando hoje também. Então é isso, gente. Uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.